Olá, pessoal! Então, eu sou a professora Polly e vou acompanhar vocês agora numa reta final. É uma revisão com conteúdo aí selecionado que a gente acabou preparando para você fazer aí com muita segurança essa prova de Natal da banca Makiyama. Então, a nossa ideia foi o quê? Selecionar um material mesmo, aquele material que sempre cai em prova, tópicos especiais para que você nessa reta final pegue aí as principais dicas, questões, inclusive da banca, para você dar uma olhada como isso cobra. Bem, a ideia é que você tenha estudado bem pelo nosso material e agora faça apenas a revisão, né? Então, nós vamos aí pincelar temas mais importantes, tá bom? Bem, eu vou começar com os sinais vitais, selecionamos também outros temas de muita importância que nós vamos falar aqui, né? Eu vou falar de auditoria, de processo administrativo, vamos falar de estrutura organizacional, vários temas, né, com um rol aí de blocos de aula para você revisar e focar na sua prova. A ideia é você cercar a banca. Não vai ter questão que vai te pegar. É essa a ideia. É você chegar já íntimo e já preparado para as principais questões que podem cair. Por isso que a gente fez um material, a equipe aqui do Rômulo Passo, nós fizemos um material bem bacana para você aproveitar essa reta final. Nós estamos acreditando muito que você vai passar. E espero que você também. Então, revisa com muito foco mesmo, né? Tenta não desfocar dos temas, porque nós estamos acreditando na sua aprovação. Acredite você também, tá bom? Então vamos lá, vamos falar agora de sinais vitais, iremos mais para a parte teórica e fazer algumas questões para vocês verem como esse tema é cobrado. Veja aqui na sua tela. Para a gente falar de sinais vitais, o primeiro deles que nós vamos tratar vai ser sobre a temperatura. E vou te mostrar os fatores que afetam a temperatura. Isso aqui é questão de prova Makiyama. Então fica atento aos fatores que afetam a temperatura. Idade afeta a temperatura, exercício, prática de exercício pode aumentar a temperatura, o ambiente, nível hormonal, a mulher bem sabe disso, como há uma elevação discreta da nossa temperatura nos períodos de fertilidade, o ritmo circadiano, que é aquele ritmo durante o dia, há picos, né, de elevação de temperatura durante o dia, onde de manhã ela é mais baixa e vai aumentando durante o dia, e estresse, né? Então, esses aqui são alguns fatores que podem afetar a temperatura corporal. Importante esse ponto. E agora nós vamos entender dois conceitos. O conceito de febre e de hipertermia. Isso mesmo, há uma diferença entre febre e hipertermia. Grave isso. A febre também pode ser chamada de pirexia. Então, febre ou pirexia é diferente de hipertermia. A febre é quando o corpo está sendo incapaz, então é a incapacidade dos mecanismos de perda de calor acompanhar o ritmo de uma produção excessiva de calor. Isso resulta no aumento anormal da temperatura. Isso resulta no aumento anormal. Então, quando a gente fala de febre, é quando está tendo uma incapacidade de mecanismos de perda de calor e de produção de calor. E aí não consegue ter um mecanismo eficaz. Na hipertermia, gente, a gente já fala de uma temperatura corporal elevada, que é relacionada com uma incapacidade do organismo de promover perda de calor ou de diminuir sua produção. E aqui eu falo para vocês sobre os diagnósticos de enfermagem da NANDA, onde nós temos dois diagnósticos diferenciados, NANDA 2015, isso pode ser questão de prova. Nós temos a termorregulação ineficaz e nós temos o diagnóstico de hipertermia. Então, hipertermia é um diagnóstico de enfermagem da NANDA 2015/2017. É quando já está alterado. A termorregulação ineficaz tem esse conceito aqui. Então, seria uma febre ou uma pirexia. Temos dois diagnósticos diferentes aí na nossa NANDA. Vamos continuar aqui na nossa tela os nossos tipos de febre, porque caiu uma questão sobre isso aqui. Nós temos a febre sustentada, que é uma temperatura constante alta, continuamente acima de 38 graus, com pouca flutuação. A diferença está muito
nessas constâncias e inconstâncias aí da febre. A febre intermitente são picos de febre intercalados com temperaturas normais. Então, na intermitente, nós temos períodos normais. Aqui nós temos pouca flutuação. Aqui na intermitente, a febre retorna a níveis aceitáveis pelo menos uma vez em 24 horas. Então, aqui eu tenho período normal em 24 horas, nessa febre intermitente. Na febre remitente, nós temos picos e quedas de febre sem retorno à temperatura normal. Então, na remitente, não se retorna à temperatura normal, sem retorno à temperatura normal, diferente da intermitente. O próximo é a febre recidivante, onde o próprio nome já diz que você tem períodos de episódios febris e períodos com valores de temperaturas aceitáveis, tá? Febris e aceitáveis. Lembrando que isso aqui, ó, acima de 38 é hipertermia e aqui, ó, é febril, pirexia. Então nós temos diferenças aí da febre sustentada, da febre recidivante, da intermitente e da remitente. Mais fácil é você gravar que a única que não volta à temperatura normal, sem retorno, é a remitente, tá? Remitente. Olha essa prova da IBFC de 2014. A febre, qual delas, né, dos itens, são oscilações de temperatura maiores que 2 graus sem retorno para os níveis de normalidade? Assinale a alternativa que completa corretamente. Não retorna aos níveis de normalidade, a gente está falando da remitente. A contínua é também chamada de sustentada, é o outro nome para sustentada, é contínua. Tem temperatura corporal constante, continuamente acima de 38, com pouca flutuação. Aqui são oscilações, aqui ela é sustentada ali acima de 38, com pouquíssimas oscilações. Aqui, então, na intermitente, nós temos pico de febre intercalado com temperatura normal. E na recorrente, também é recidivante, tem períodos de episódio febril e períodos com valores de temperatura aceitáveis. Então, essas daí são as diferenças entre os nossos tipos de febre. Lembrando que a remitente não retorna para o nível de normalidade. Vamos ver agora a hipotermia, que é o contrário da hiper. Nós podemos ter a hipotermia leve, oscilando entre sempre 2 graus ali, né? 36 a 34 graus. A moderada aqui, ó, 4 graus de diferença, de 34 a 30 graus. E uma hipotermia grave é aquela hipotermia que está abaixo de 30 graus. Grava isso aqui. A hipotermia grave, a gente já fala de uma temperatura abaixo de 30 graus. Pulso. O que então seria o pulso? Nosso segundo sinal vital aqui que estamos detalhando. A definição do pulso é a seguinte: delimitação palpável da circulação sanguínea percebida em vários pontos do corpo, constituindo um indicador do estado circulatório. Então, o pulso ele é sempre visto ali pelo método propedêutico da palpação. Então, o método propedêutico que nós avaliamos o pulso é uma delimitação que nós podemos palpar. E nós podemos palpar o quê? A circulação sanguínea. E é percebido por alguns pontos específicos do corpo. Isso é um indicador de como está a circulação. Ela pode, então, ser modificada baseado em exercícios, emoções, em casos de hemorragia, perdas volêmicas aí em grande quantidade, pode ter queda nessa frequência, pode modificar a temperatura, também por conta de temperatura, uso de drogas e mudanças posturais. Todos essas observações podem modificar o pulso, tá? Elas podem modificar esse indicador de estado circulatório. As variações aceitáveis do pulso ou frequência cardíaca são as seguintes. Lactente, gente, lactente vai ali de 0 a 2 anos, o lactente. O infante vai depender muito da referência, mas o infante ele coloca de 1 a 3 anos, né, o infante. O pré-escolar também
pela referência, mas vou trazer aqui para vocês a da OMS. A OMS coloca de 3 a 6 anos, o escolar, a OMS coloca de 6 a 10 anos. Tá? E o adolescente, aí, ele coloca a partir de 11 até uns 19 anos. E o adulto, acima de 19 anos. Então, nós temos aqui as variações que são aceitáveis da frequência cardíaca ou do pulso. Veja que a gente tem o aumento aí, né, na infância e ela vai caindo até a idade adulta. Então, um lactente tem entre 120 e 160, isso é normal. Infante, 90 a 140. O pré-escolar, 80 a 110, o escolar, 75 a 100, o adolescente, 60 a 90 e o adulto, 60 a 100. Essa aqui é a média de frequência cardíaca de acordo com as idades e as variações que são aceitáveis para cada idade. Frequência respiratória, nosso terceiro sinal vital. Nós temos o quê, gente? Respiração. Mecanismo que o corpo utiliza para trocar gases. Essa aqui é muito importante, essa palavra, trocar gases, a troca de gases entre a atmosfera e o sangue e entre o sangue e as células. Então, olha o que a gente tem de mecanismo. A gente tem a ventilação, a gente tem a difusão e a gente tem a perfusão. O que seria aí essa ventilação, essa difusão e essa perfusão? A ventilação, esse ar que entra nos pulmões, tanto que quando a gente está hiperventilando, é um aumento na quantidade de ar que entra nos pulmões. Por diversos motivos nós veremos. A difusão é a saída do O2 do alvéolo para o sangue e do CO2 do sangue para o alvéolo. Então a gente fala aqui desse processo de difusão. E a perfusão é exatamente esse fluxo sanguíneo que tem na circulação pulmonar. É um fluxo sanguíneo na circulação pulmonar, é a perfusão, e a difusão é a saída do O2 do alvéolo e vai para o sangue. CO2 do sangue e vai para o alvéolo. Então, é todo um processo de troca de gases mesmo que acontece, né, entre a atmosfera e o sangue, sangue e células. Esse termo troca de gases é muito importante. Vamos falar um pouquinho de diagnóstico de enfermagem? Estou trazendo essa revisão porque saiu a ANANDA 2015/2007, isso pode ser cobrado na sua prova. Nós temos aí alguns diagnósticos relacionados à respiração. Nós temos troca de gases prejudicada, padrão de respiratório ineficaz, nós temos desobstrução ineficaz das vias aéreas, nós temos ventilação espontânea prejudicada. Bem, todos eles são completamente diferentes, né, esses diagnósticos. É importante que você pegue o livro e leia detalhadamente a definição de cada um deles. Mas troca de gases prejudicada, a gente já está falando desse processo aqui, de difusão ou de uma perfusão, é a nível pulmonar. A gente já está falando de uma alteração a nível pulmonar. Paciente que tem uma patologia do tipo DPOC, pneumonia, já tem troca de gases prejudicada. A nível pulmonar, a nível membrana alveolar, você vai ver lá na definição. Quando falar de padrão respiratório ineficaz, é exatamente um padrão de expirar e inspirar. É a informação que você tem ali. Você vê uma dispneia e não tem mais dados, essa dispneia é um padrão respiratório ineficaz. Mas se você sabe que o seu paciente tem DPOC, se você sabe que o seu paciente tem pneumonia, a gente já entra na troca de gases prejudicada. Então, a gente tem umas diferenciações assim, entre esses diagnósticos respiratórios. Desobstrução ineficaz das vias aéreas. Há algo obstruindo as vias aéreas, né? A gente pode ter uma bronquite, em casos mesmo de uma obstrução física da via aérea. Então, a gente tem uma desobstrução ineficaz das vias aéreas. E quando a gente tem ventilação espontânea, o paciente não consegue respirar normalmente. Então, ventilação espontânea exige ali um ventilador mecânico, um quadro mais grave, tá? Então, fica atento a esses diagnósticos da área respiratória. E aí, a gente parte para continuar o nosso sinal vital. Vamos ver os fatores que afetam uma frequência respiratória. Olha lá, exercício, tabagismo, lesão neurológica, dor aguda, posição do corpo, função da hemoglobina, ansiedade e medicações. A função da hemoglobina, porque a hemoglobina é quem? É aquela célula que está no sangue que vai
transportar oxigênio no sangue. Então, o transporte de oxigênio do sangue pelo sangue é feito através da hemoglobina. Então, se você tem uma função, paciente que tem anemia ou alterações na circulação, alterações no sangue, a gente pode evoluir com algum problema respiratório, porque a gente sabe que está tudo interligado. Vamos ver aqui mais, quando a gente fala de alterações da frequência respiratória, isso aqui cai bastante, cai bastante. A gente tem a bradipneia, a gente tem a taquipneia, que diminuiu o ritmo da frequência respiratória. A frequência respiratória diminuída. Aqui é uma frequência respiratória taque aumentada. Brad diminuída, taque aumentada. Uma hiperpneia, uma hipoventilação, uma hiperventilação e uma apneia, respiração de Cheyne-Stokes, a respiração de Kussmaul e a respiração de Biot. Vamos falar de algum deles, tá? Hiperventilação. Essa hiperventilação eu acabei já comentando um pouco com vocês. Aqui aumenta o ar que ventila os pulmões. Ou seja, uma frequência respiratória que aumentou, uma taquipneia, uma hiperpneia, isso pode causar hiperventilação. Se aumenta a quantidade de ar nos pulmões, e isso intensifica ali, uma respiração intensificada, ansiedade, exercício, dentre outros. A Cheyne-Stokes aqui em cima, olha lá, Cheyne-Stokes é uma respiração lá periódica, uma respiração que está cíclica, você tem momentos de respiração lenta com uma intercalado crescente e decrescente. Então, você tem aqui uma hiperventilação intercalado com uma apneia. Apneia, A de prefixo de negação, é quando a respiração para por algum momento. Então, você tem aqui na Cheyne-Stokes uma hiperventilação intercalado com uma apneia. A Kussmaul é bem profunda, é uma respiração profunda, uma respiração trabalhosa, você vai escrever isso agora no seu material, está muito associada à acidose metabólica, escreve aí que isso já caiu em prova de concurso, acidose metabólica grave, particularmente, gente, a cetoacidose diabética. Falou em cetoacidose diabética, ritmo de respiração, a Kussmaul, né, é um tipo de respiração ali da cetoacidose diabética. Atenção, que isso caiu em prova de concurso. A de Biot, você também vai marcar aí, que é uma dica que eu vou dar, são grupos de rápida e curtas inspirações. Aqui também segue com a apneia. Não é hiperventilação com a apneia. São curtas inspirações, intercalado com a apneia. Isso aqui está muito relacionado, anota aí no seu material, com comprometimento cerebral. Essa respiração de Biot está muito relacionada a comprometimento cerebral. A Cheyne-Stokes eu posso ter várias patologias associadas, uma pneumonia, eu posso ter um DPOC, né? Então, eu tenho várias aí associadas. Fica aqui com essas alterações, porque elas caem muito em prova, revisa, e agora a gente vai para uma questão. Olha lá a questão que a gente vai dar uma olhada agora de como isso caiu, de um Tribunal de Contas, FGV 2015. Durante a avaliação de um paciente em estado crítico, que foi vítima de AVC, o enfermeiro observou a ocorrência de respiração de Biot, atáxica. Isso significa que o paciente apresentava, lembra que eu falei, a de Biot está muito relacionado com comprometimento cerebral. Então, falou em AVC, falou numa respiração que pode ser a de Biot, fica atento. Só que ele quer saber o que é essa respiração de Biot, que a gente já falou aqui. Então, ficamos com a letra C. Eu já trouxe aqui o gabarito para a gente não perder tempo. São períodos irregulares de apneia e repentinas respirações curtas e rápidas. Então, você tem aí uma apneia que vai intercalar com uma respiração curta e rápida. A diferença da Cheyne-Stokes é que a gente intercala a apneia com hiperventilação. Hiperventilação. Essa é a diferença da Cheyne-Stokes. Por isso, o gabarito foi a letra C, questão número 2.
Vamos ver aqui as variações que são aceitáveis para uma frequência respiratória. Nós temos aí recém-nascido, lactente, a criança pequena, criança, adolescente e adulto. Também aqui o que a gente observa é uma frequência respiratória, incursões respiratórias por minuto aumentadas na infância, 30 a 60, isso mesmo. Se você viu lá 30, 31, isso pode acontecer em um recém-nascido. Lactente também, olha só, começando aí com 30. Criança pequena, 25, às vezes a gente acha que está alto e não está, é o padrão normal. Criança, 20 a 30. Adolescente, 16 a 19. E já o adulto, a gente mede ali entre 12 e 20 incursões respiratórias por minuto, tá? Que é aí a nossa média de medida. Grava essas médias, são importantes aí para sua revisão de prova. Vamos aí para o nosso quarto sinal vital, que é a pressão arterial. Não cai em prova não, viu, gente? Fica tranquilo, despenca em prova de concurso isso aqui. Então, você precisa revisar. A PA é a força, né, que é exercida sobre a parede de uma artéria pelo sangue que está pulsando sob a pressão do coração. Então, o coração faz ali uma pressão, encaminha essa pressão que é circulante entre as artérias, e esse sangue circulante entre as artérias faz uma pressão na artéria. Essa pressão na artéria é chamada de pressão arterial. Nós temos aí a pressão sistólica e a pressão diastólica. Aqui a de contração e aqui a de relaxamento do coração. A gente tem uma pressão de contração e uma pressão de relaxamento. E temos a pressão de pulso também. Vamos aqui para essa questão de número 3 da Makiyama, né? Nossa banca aí da prova de Natal, que todo mundo vai gabaritar. 3. Sobre a medida da PA, é correto afirmar que a gente vai revisar junto com você. Certificar-se que o paciente está com bexiga cheia? Não, isso pode alterar a pressão do paciente. Então, ele deve estar, de preferência, com a bexiga vazia. Letra B. Certificar-se de que o paciente praticou exercícios físicos há pelo menos 15 minutos? Também não, gente. 15 minutos está errado. A gente tem que certificar que ele não praticou há pelo menos 60 minutos. Então, esse item também está incorreto. Letra C. Certificar-se que o braço do paciente está na altura do coração, nível do ponto médio do externo ou sexto espaço intercostal, livre de roupas, apoiado com a palma da mão voltada para baixo e o cotovelo ligeiramente fletido. Aqui está incorreto, né, que a palma da mão é voltada para cima, para cima. Letra D, certificar-se que o paciente não fumou nos 30 minutos anteriores. O tabagismo pode alterar a pressão. Então, o exercício físico altera, o tabagismo altera. 30 minutos antes da PA não pode ter fumado. E também exercício físico 60, 1 hora. Decora, 1 hora antes aí, não pode. Letra E, certificar-se de que o paciente encontra-se na posição sentada, correto, com pernas descruzadas, correto, isso que interfere na circulação, e pés apoiados no chão, também, né, tá correto. Se o paciente ficar com os pés pendentes, também pode alterar na circulação. Além do dorso recostado na cadeira e relaxado. Então, correto, nosso gabarito foi a letra E. Viu como a banca Makiyama cobra e como não é difícil as questões. Vamos ver que o procedimento para se medir uma PA, um deles é o repouso, que aí tem que ser de mais ou menos 5 minutos em ambiente calmo. Ele tentou nos confundir lá com o tabagismo. Isso aqui é só relacionado ao repouso. Você tem que ter o paciente ali mais ou menos 5 minutos em ambiente calmo. Não conversar durante a medida. Não ingerir bebida alcoólica, café ou alimento, que isso interfere. Colocar um manguito sem folgas, 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. 2 ou 3 centímetros acima da fossa cubital. Inflar rapidamente, acima de 20 a 30 milímetros de mercúrio, a pressão arterial sistólica. E você vai obter pela palpação. Então, você palpa e infla ali de 20 a 30 minutos e vai ver qual foi o máximo e aonde você sentiu que parou, né, ali a sua ausculta. Aí você vai fazer a deflação lentamente de 2 milímetros de mercúrio por segundo.
E aí a PA sistólica é a fase 1 de Korokov. E a PA diastólica é a fase 5 de Korokov. O que é isso? Que quando você tem a primeira ausculta, quando você verifica a primeira vez que pulsa ali, né, é a primeira fase de Korokov. Quando para a ausculta, parou ali os batimentos na sua ausculta, é a fase 5 de Korokov, tá? E auscultar mais ou menos 20 a 30 milímetros de mercúrio abaixo do último som para confirmar o desaparecimento. Então, desapareceu, não desinsufla tudo, não. Ausculta mais 20 a 30 milímetros de mercúrio depois do último som. Aqui a posição correta, que deve ficar o paciente, como a gente falou, as pernas descruzadas, a palma da mão voltada para cima, o manguito aqui 2 a 3 centímetros da fossa cubital, ok? E aí nós colocamos aqui o estetoscópio para ausculta nessa posição da artéria, e aqui o manguito não pode ter folga. Atenção, tá? Importante ele estar aqui recostado de forma a estar relaxado. Questão número 4 foi uma questão que nós adaptamos, é uma questão da IDECAM, e ela pergunta o seguinte: sobre os sinais vitais, marque V para verdadeiro ou F para falso. Aí ele diz o seguinte: a bradisfigmia é considerada como pulso fino e taquicárdico. Não, gente, a taquisfigmia. Então, anota aí mais um termo para você. Taque é um pulso rápido, né? Então, é um pulso fino e que está rápido, está taquicárdico, com uma frequência aumentada. Taquisfigmia. A brad seria aqui um bradicárdico. B, a pressão arterial diastólica em adulto considerado normal é de 100 milímetros de mercúrio. Está errado, a letra B também. Por quê? A pressão arterial diastólica é a de relaxamento, né? É de 80 milímetros de mercúrio, que é a menor. Letra C, a frequência cardíaca identifica o ritmo cardíaco, como a bradicardia no adulto, que tem uma frequência maior que 120? Não, tá muito fácil essa questão. Menor que 60 batimentos por minuto é a bradicardia. Aqui seria uma taquicardia. Então, menor que 60, bradicardia. Letra C, falso também. Letra D, os locais para verificação do pulso são temporal, carotídeo, radial, apical, unar, braquial, femoral, poplíteo e pedioso, sendo os mais comuns temporal e poplíteo? Não, gente, os mais comuns aí, né, são radial e apical. São os mais comuns para a gente verificar o pulso. Temporal não é muito comum e o poplíteo ali na região posterior da perna também não é muito comum. Por isso nós adaptamos, porque todas foram falsas e essa questão aqui foi anulada, mas aprendemos muito aí com ela quando o assunto é sinais vitais. Vamos agora aqui para a nossa questão de número 5, a Makiyama. Então é uma questão aqui, ó, da banca que vai tentar te pegar, mas não vai conseguir. E ela diz o seguinte: a temperatura normal do corpo é mantida pela termogênese e pela termólise, por ajustamento dos reflexos. Nesse sentido, assinale a alternativa que contenha fatores que interferem na temperatura corporal. Foi aquele primeiro slide da nossa aula, onde nós falamos de alguns fatores que podem afetar. Falamos do exercício, olha lá, fumo, hora do dia, o ritmo circadiano. Só que pela manhã ela é mais baixa, questão falsa. Quantidade e tipo de alimento ingerido, emoções e não ingestão de bebida alcoólica. A banca te pegou com alguns termos, né? Aqui essa banca Makiyama. Então, cuidado quando você vê não. C, período menstrual, sim. Sono e repouso, sim. Hora do dia, sim. Mas pela manhã ela é mais baixa. Questão errada. Letra D, uso excessivo de agasalho, sim. Sono e repouso, sim. E o clima, que seria o ambiente, né, que a gente trouxe aqui, sim. Por isso que o nosso gabarito foi a letra D.
Letra E, exercício, ingestão de bebida alcoólica e não fumar. Olha só, né, o que a banca quis dizer. Fumar, que seria um fator que altera. Ingestão de bebida alcoólica, que seria um fator que altera. O não fez a questão ficar errada. E aqui de manhã é mais baixo. Por isso, o nosso gabarito tranquilamente foi a letra D. Olha lá, isso mesmo. Vamos para a próxima. Jundiaí, Prefeitura de Jundiaí, também uma questão da Maquiama, diz o seguinte: rapaz de 33 anos procurou pronto atendimento, queixando-se de mal-estar, solicitando que verificassem sua PA. Verificado todos os sinais vitais como os seguintes valores: a respiração dele estava 17, o pulso 78, o rítmico e cheio, a PA dele estava 120/80 e a temperatura axilar 36,2. Considerando, respectivamente, os valores dos sinais vitais apresentados, este rapaz encontra-se com o quadro D. Vamos lá. Respiração, 17. Ele está eupneico. Eupneico, ele está normal. Achamos aqui eupneia em 3. O pulso, 78. O pulso dele também está normal, então ele está normocárdico. Achamos aqui, ó, normocárdico, já podemos cancelar a última. Próximo, nós temos uma PA de 120/80. O que é isso? Normotenso. Então, está normal também. Olha aqui os prefixos nos ajudando. Normotenso. Já podemos cancelar a letra D. E 36,2, nós temos afebril, sem febre. Então, todos os sinais vitais dele estavam normais. Letra A foi o nosso gabarito. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Nós teremos outros temas, outras questões para revisar, a banca Maquiama e como ela é cobrada. Apesar das datas das provas, nós pegamos as últimas provas feitas pela banca para a gente entender como é cobrado esse tema, tá bom? Eu te espero aí no próximo bloco de revisão com outros temas para a gente reforçar mais ainda o que essa banca está querendo da gente. Um abraço e até o próximo vídeo.